Amados irmãos, já lemos um texto da palavra de Deus e temos muito o que aprender hoje, sendo culto de ensino da palavra. O irmão que leu, o irmão Ronaldo, ele disse muito bem quando falou que é um texto, o que lemos um texto bem conhecido, porém temos muito o que aprender, pois a Bíblia é uma fonte inesgotável. E quando nós chegamos na casa de Deus, sempre é para aprender um pouco mais da sua palavra, nos edificando e crescendo, como diz o apóstolo Pedro, na graça e no conhecimento. Mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos, na noite deste dia, um texto que encontra-se no primeiro livro de Reis. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia e acompanhasse esse texto, a exposição de uma das histórias mais lindas da Bíblia. Está escrito no capítulo de número 19, quero ler, capítulo 19. A partir do versículo comecemos com parte do versículo 9. O Senhor aparece a Elias, repetindo para que você possa ler o texto que vamos ler com você. Abra sua Bíblia, repetindo, primeiro livro de Reis, capítulo 19, a partir do versículo 9, ou seja, a primeira parte, nos diz o seguinte, esta versão NVI: E a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, ou só eu fiquei. E agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu:
Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Até o versículo de número 16, temos lido. Queridos irmãos, a história do profeta Elias é uma história diferente da história dos demais profetas de Deus do Antigo Testamento, até porque no Antigo Testamento havia o ministério de profeta. Mas repito aqui, Elias foi diferente. Se você for ler toda a Bíblia, e até no Novo Testamento, você vai encontrar aproximadamente 30 vezes o nome de Elias sendo citado, citando o Espírito que enchia Elias, o poder que Elias havia recebido do Senhor, enfim, as proezas que Elias havia feito durante o seu ministério de profeta. Você está lembrado que o apóstolo Tiago, ele fez referência ao profeta Elias, disse ele, Elias era um homem sujeito, humano como nós somos, porém, ele fez uma oração a Deus, uma oração, certamente, uma oração muito forte, uma oração cheia do Espírito Santo, movida pelo Espírito Santo de Deus, cheia de poder, e diz a Bíblia, o próprio Tiago falando, disse, olha, ele orou, e por 3 anos e 6 meses, não caiu nem orvalho, nem uma gota d'água caiu. O Senhor Jesus também, ele fez referência a Elias. Ele disse, no tempo, quando Israel passava por aquela luta, aquela crise, Jesus lembrou que somente uma viúva de Serepta foi escolhida para sustentar Elias, homem de Deus. Então a história de Elias é uma história muito linda, muito bonita, muito cheia de proezas. E nós, irmãos, como cristãos, entendemos que a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Ela não mudou. O poder de Deus, o Espírito de Deus ainda se move. Verdade que Elias estava enfrentando um momento muito difícil, momento de crise, assim como nós estamos enfrentando este momento de crise, crise moral, crise espiritual, crise política. Elias passou por esse momento. Se você
abrir a sua Bíblia desde o capítulo de número 16, do primeiro livro de Reis, você vai ver que Israel estava passando por uma crise muito grande. Também crise moral, espiritual, política. A partir do versículo de número 29, começa o reinado do rei Acabe, reinando sobre Israel, que na verdade, povo de Deus. Acabe, rei de Israel, em substituição ao seu pai, Omri, que foi também, a Bíblia diz que ele reinou e fez muitas coisas que afrontou a Deus, irritou a Deus, provocou a Deus. E não foi diferente com Acabe. Versículo 29 diz que Acabe, filho de Omri, tornou-se rei, fez o que o Senhor reprova. E ele fez muito mais do que qualquer rei antes dele. Versículo 31 do capítulo 16, diz que ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também chegou a se casar com uma mulher chamada Jezabel. Uma mulher famosa em destruir os profetas de Deus. Quando você fala, pronuncia o nome Jezabel, você não imagina o que essa mulher fez. Principalmente matando profetas do Senhor Deus, naquela época. E Acabe resolveu casar com essa mulher chamada Jezabel. Mas, irmãos, Deus, ele age no momento certo, aleluia. Ele age no momento certo. Às vezes você diz, mas será que Deus não está vendo tanta coisa que se faz, afrontando até Deus, coisas terríveis? Fica tranquilo, meu irmão, minha irmã, que Deus ainda controla todas as coisas e no momento certo Ele vai agir assim como Ele agiu. Aleluia. Então Deus resolveu dar um basta. E Deus, Ele usa coisas simples. O apóstolo Paulo, ele disse, olha, Deus confunde até as coisas que não são com as coisas que são. Às vezes coisas simples que você olha assim, diz, meu Deus, a nossa natureza é tão incrédula, a nossa natureza, a natureza velha, que ainda está, às vezes a gente diz, meu Deus, mas o trabalhar de Deus é diferente do trabalhar do homem. Deus sabe como fazer. Então Deus resolveu convocar este homem chamado Elias. Acompanhe, capítulo 17, e aí começa a história, surge no cenário este homem chamado Elias. Um homem simples, certamente sem muita aparência. A aparência dele, a Bíblia diz que as pessoas olhavam para João Batista e pensavam em Elias, porque ele vivia no deserto, e diz a Bíblia que Elias era da cidade de, segundo esta versão aqui, de Tisbe, em Gileade. E ele chegou com muita autoridade de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, e ele fez uma declaração. Podemos dizer que ele
fez ele determinou, porque ele estava diante de Deus, Elias tinha uma afinidade muito grande com Deus. E a expressão que ele usou foi esta. Nesta versão diz assim: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá, a partir de agora, não cairá nem orvalho, nem chuva, durante este tempo. 3 anos e 6 meses. A não ser com a minha ordem. Olha, irmãos, muita ousadia de Deus, este profeta Elias. Não cai. Tudo isso, irmãos, por conta da crise que Israel passava. Porque Deus sempre usou a natureza para punir aqueles que transgridem, aqueles que afrontam a Deus. E já estava estabelecida a fome naquela região. 3 anos e 6 meses de fome. Não cai, disse Elias, não cai nem orvalho e nem tampouco chuva, até a minha ordem, até a minha palavra, que não era a palavra de Elias, era a palavra de Deus. Mas, irmãos, este homem Elias também podemos dizer que foi um homem que se destacou na história bíblica, porque foi um homem assim, acompanhado por Deus. Deus estava lhe dirigindo, Deus estava lhe orientando, dizendo assim: faça assim, vá para ali, volte, fique ali. Então, é uma bênção, irmãos, quando um homem, uma pessoa é orientado por Deus, é dirigido por Deus, e sobretudo obediente a Deus, porque às vezes vem a direção de Deus, mas as pessoas não querem obedecer a palavra de Deus, a orientação de Deus. Mas com Elias foi diferente. Queremos que Elias estava consciente que ele ia passar por alguma dificuldade, sim, porque a seca, o castigo era sobre todos, e ele estava naquele contexto, assim como nós estamos também, a igreja do Senhor. Deus poderia fazer com a igreja como fez com os israelitas, quando eles saíram, quando eles estavam no Egito ainda para sair, que Deus mandou pragas, castigos sobre o povo dos egípcios. E a Bíblia diz que enquanto havia muita mortandade, peste, tanta coisa no meio dos egípcios, a Bíblia diz se havia trevas, escuridão entre os egípcios, a Bíblia registrou que no meio dos israelitas, como povo de Deus, a luz brilhava, o sol brilhava, havia luz. Enquanto havia mortandade no meio do povo dos egípcios, mas nas casas dos israelitas não havia morte, pelo contrário, havia vida. Mas aqui, nesse caso de Elias estava dentro desse contexto e ele enfrentou fome. Mas Deus, repito, Deus estava acompanhando passo a passo daquele homem, Elias. E diz que a primeira orientação no capítulo 2, do capítulo 17, o versículo 2, melhor dizendo, capítulo 17, versículo de número 2, diz nesta versão: depois disso,
depois desta determinação, depois desta ordem de Elias para que não chovesse, uma crise maior, não é? Era crise sobre crise, agora era fome. Versículo 2 diz: depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo assim: Elias, saia daqui e vá para o leste, e esconda-se perto de um ribeiro chamado Querite, que fica no leste do Jordão, e ali você vai beber água no riacho, naquele ribeiro, aquele pequeno ribeiro. E eu, Elias, Deus dizendo, eu, Elias, como diz assim, eu sou Deus da provisão, eu sou Deus que oriento, que dirijo. Eu, Elias, já dei ordens. Eu já dei ordens. E uma ordem do Senhor, irmão, é coisa séria. É para nós obedecermos. Até as aves dos céus obedecem. Imagine nós que somos imagem e semelhança de Deus. Temos tudo para entender o falar do Senhor Deus e obedecer. Mas infelizmente, dentro de nós ainda existe esta natureza velha, o homem velho, a natureza velha. Mas Deus deu esta ordem, dizendo assim: olha, eu dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Fica tranquilo, Elias, que você não vai morrer de fome. Eu já dei ordem. Eu sou Deus da provisão. Eu não te deixarei, nem te desampararei, Elias. Eu estou contigo, Elias. Você não está sozinho, não. Aleluia. E o versículo 5 diz o seguinte: e Elias fez o que o Senhor lhe tinha dito. Fala de obediência. Elias fez o que o Senhor tinha dito, e ele foi. Olha, a Bíblia como tem detalhes na Bíblia. E Elias foi para o riacho do Querite. Ele obedeceu, diferente de Jonas. Quem não se lembra do profeta Jonas, que Deus mandou ele ir para Nínive, ele foi em direção errada, mas Elias não. Elias, a Bíblia diz, e ele fez. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Eu acredito que Elias não ficou impaciente. Ele não ficou inquieto, não. Eu acredito sim, porque Elias foi cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus. Então eu creio perfeitamente que Elias estava tranquilo, mesmo ameaçado de alguma forma, mas ele estava tranquilo, estava esperando. E diz que ele foi e ficou lá. Que às vezes nós queremos que chegue no momento nosso, no tempo nosso, no nosso tempo, mas não é no nosso tempo, não, é no tempo de Deus. Fica aí, Elias. Então Elias ficou lá, e diz a Bíblia, versículo 6, os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho, daquele ribeiro. Mas irmãos,
O mesmo Deus que providenciou aquele ribeiro para aquele momento difícil do profeta, do homem de Deus, foi o mesmo Deus que fez o ribeiro secar. Porque Ele nos prova, sim. Ele nos prova. Prova a nossa fé. Quando você estiver, irmão, sendo provado por Deus, você olha para um lado, olha para o outro, e talvez você diga somente assim: Senhor, Tu sabes. Tu sabes. E se você for mais além desse Tu sabes, você podia dizer assim: Senhor, Tu sabes que eu sou falho, sou humano, mas Tu és fiel, Tu pode todas as coisas. Você pode dizer até: eu não posso, estou impossibilitado, mas o Senhor diz: eu posso todas as coisas. Eu mando, eu abro, eu fecho, eu crio. E diz a Bíblia que o ribeiro secou. Algum dia depois, versículo 7, algum tempo depois, o ribeiro, o riacho secou-se por falta de chuva. Mas aí vem a orientação de Deus. Deus não deixa ninguém desorientado. O homem de Deus, a mulher de Deus, o crente que espera no Senhor, irmãos, é só esperar, porque vem a direção de Deus, vem a orientação de Deus. E quando Ele chega já com a providência, com a provisão. Aleluia. Então, diz que algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva, mas Deus aparece com uma palavra, orientando, dirigindo, acompanhando Elias, monitorando Elias, e disse assim: vai imediatamente para a cidade de Serepta. Vai, Elias. Novamente Deus estava dizendo: eu não te deixarei, eu estou com você, Elias. Você não está sozinho, não. Vai à cidade de Serepta, de Sidom, e fique por lá. Ele podia já encontrar o banquete pronto, a provisão pronta, mas diz: fique por lá. Pois eu ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ai, irmãos, lhe forneça comida. Ah, como nós precisamos cantar e vivenciar aquele hino que você sempre canta, que está inserido no nosso cenário, na nossa harpa. Ou por que duvidar? Sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu, que muitas vezes somos forçados. Elias, queira ou não, ele foi usado por Deus. Acredito que ele não pensava de passar por essa dificuldade, porque ele era humano como nós somos. Fome, ameaçado de fome, ameaçado de morrer de sede. Mas, irmãos, Jesus Cristo é o mesmo. Deus continua sendo o mesmo. Aleluia. Então vai e fica por ali, Elias. Fica por ali. Fica por ali. Não sai, não. Vai imediatamente, fique por lá. Pois eu ordenei a uma viúva. E a Bíblia diz no versículo de número 10. E ele foi. E ele foi. Isso fala de obediência. E ele foi. Não sei como está a sua vida, como é que está o grau, o nível de obediência a Deus.
O seu, o meu, eu sei que está precisando. O meu nível está precisando de melhorar. Sim, cada dia melhorando. Mas o seu eu não sei, você que sabe. Mas é preciso a gente obedecer. Porque o segredo, aliás, não é segredo. Às vezes a gente fala, o segredo é obedecer. Mas não é segredo, irmão. Porque já está revelado. Se você caminhar pela Bíblia, você vai ver que Deus diz, obedeça a minha palavra. Se você obedecer a minha palavra, não precisa você ficar inquieto, impaciente com as crises que surgem. Não, não, não. Se você obedecer, enquanto as crises estão assolando por aí afora, a Bíblia diz, pode olhar, está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 28, dizendo que as bênçãos de Deus, elas vão lhe alcançar. Significa dizer que elas vão correr atrás de você, vão lhe alcançar as bênçãos de Deus. Então não há razão para o crente desesperar, entrar em pânico. Não, não, absolutamente não, porque ele tem um Deus que caminha com ele. Se Deus está caminhando com você, meu irmão, minha irmã, fica tranquilo, solta o cabo da nau. É o hino que há pouco tempo eu lembrei, solta o cabo da nau, da navegação do teu barquinho, solta o cabo da nau e toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E você não vai se surpreender não, porque vai haver bonança, vai haver provisão, vai haver orientação, vai chegar na hora certa, na hora de Deus, no tempo de Deus. Então Elias segue com as suas proezas. Mas aí há o milagre. Além de Elias ser alimentado, ele orou e houve um milagre envolvendo aquela viúva de Sarepta. Você sabe muito bem, porque Deus acrescentou. Deus é aquele que dá abundantemente. Ele faz além do que nós pensamos e imaginamos. Versículo de número 14 diz assim: a farinha, a provisão da vasilha, ela não vai se acabar. E o azeite, o óleo do depósito não vai secar até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Na verdade, irmãos, não foi Elias que ordenou. Ele foi só um instrumento de Deus, um instrumento nas mãos de Deus para declarar, dizendo assim: olha, a partir de agora, eu estou diante do Deus de Israel, a quem eu sirvo. A partir de agora, não vai cair nem orvalho e nem chuva, até que eu dei ordem. Mas não, a ordem não era dele, a ordem era do Senhor Deus. Aleluia. Diz o versículo 15 do capítulo 17. Ela foi e fez. Olha, interessante que foi um pedido que o profeta pediu que ela fizesse. Um pedido que foi proposto para a viúva fazer. Até um pedido um pouco impossível para a época, para a crise. Mas aí ele disse: faça. O meu Deus, o Deus de Israel, o Deus a quem sirvo, está dizendo: faça, independente da ordem, porque era para fazer primeiro para o profeta. Você lembra da história e sabe que ela estava no momento de crise, de fome, de seca terrível. Ela estava se preparando para morrer, ela e seu filhinho. Mas o Senhor chegou na hora certa. Aleluia. Deus chega na hora certa. E Elias deu uma palavra de incentivo e disse: faça. E diz o versículo 15: ela fez
conforme Elias lhe dissera. Elias tinha exemplo, porque Elias era obediente. E certamente essa viúva olhou para o procedimento de Elias. Creio que o procedimento de Elias ajudou esta viúva de Serepta a obedecer a ordem que ela ouviu da boca de Elias. Creio que ela entendeu que era também uma ordem de Deus. Mas, irmãos, um outro desafio que Elias enfrentou, que, aliás, Deus orientando ele, mas foi um desafio para ele. Mas ele estava pronto para enfrentar. Capítulo 18 foi quando Elias foi orientado por Deus, dirigido por Deus. Capítulo 18, versículo 1. Diz: depois de um longo tempo, veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo o quê? Vá apresentar-se a Acabe, ao rei Acabe. Elias, vá apresentar-se ao rei Acabe. Pois enviarei chuva sobre a terra. Imaginemos, irmãos, que Elias não sabia bem o processo que Deus ia usar para mandar chuva. Ele estava recebendo uma ordem para ir falar, apresentar-se a Acabe. E Acabe, irmãos, olha, um rei casado com Jezabel. Jezabel, a mulher ímpia, que tinha como especialidade assassinar profetas de Deus. Mas a ordem de Deus era esta: apresente-se a Acabe, pois eu enviarei, Deus dizendo, enviarei chuva sobre a terra. Aí mais uma vez a gente encontra o sinal de obediência de Elias, versículo 2 do capítulo 18. E Elias foi. E Elias foi. E diz ainda que a fome era grande em Samaria. E Elias não quis ir sozinho. Ele encontrou um companheiro, um homem chamado Obadias. Era um mordomo do rei Acabe. Mas eu creio que esse mordomo do rei Acabe, ele sabia as qualidades do seu rei, do rei Acabe. Ele sabia da fúria que o rei Acabe estava possuído por aquele decreto que Elias lançou. Porque ele sabia que Elias tinha culpa nesta crise, nesta seca, na fome que assolava Samaria. Diz a palavra no versículo 7 do capítulo 18. Quando Obadias estava a caminho, porque Obadias tinha saído para uma missão, para ver se encontrava água para o rei Acabe, porque não tinha água, não tinha pasto para o gado. E nesta caminhada, diz o versículo 7, quando Obadias, versículo 7 do capítulo 18, quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Elias encontrou Obadias. E Obadias o reconheceu.
e inclinou-se até o chão, uma atitude assim de reverência, de honra para com Elias, e perguntou assim: és tu mesmo o meu senhor Elias? Obadias fez essa pergunta: és tu mesmo meu senhor Elias? Elias disse: sou eu, Elias. E ele prontamente, veja, homem corajoso, homem destemido, homem consciente que Deus estava ali acompanhando passo a passo. Deus ia abrindo e Elias ia entrando. Elias disse assim, versículo 8: vá dizer ao seu senhor, ao rei Acabe, que Elias está aqui. Elias está aqui. Diz o versículo 9 que Obadias, ele disse: olha, o que foi que eu fiz de errado para o senhor mandar este recado dizendo que o senhor, Elias, o senhor está aqui? O senhor não sabe, certamente, ele disse: o senhor não sabe como está Acabe, a procura fazer o mal a você, Elias, ao senhor Elias. Versículo 9. Mas, irmãos, quando Deus manda, quando Deus ordena, Ele se responsabiliza, aleluia, Ele se responsabiliza, porque Ele tem autoridade, Ele tem a chave, Ele abre e Ele fecha e Ele abre. Então, por isso que a Bíblia, há quem diga que a Bíblia tem aproximadamente 360, mais de 360 vezes a palavra não temas. Por que nós tememos tanto? Se você está em sintonia com Deus, na obediência a Deus, sendo fiel a Deus, com seu procedimento, com as suas obras, então fica tranquilo. Não tenha medo, não tenha pavor, não tenha pânico, não. Escute tão somente a voz de Deus, e através a palavra de Deus, ela é confiável. A palavra de Deus escrita é uma palavra confiável. Então veja que Obadias, ele achou estranho. A partir do versículo de número 16, acompanhe. Elias diz que Obadias dirigiu-se a Acabe e passou a informação, dizendo assim: Elias está aqui, Elias está aqui. Diz a Bíblia, e Acabe foi ao encontro de Elias, homem de Deus, profeta de Deus, homem aprovado por Deus. Acabe foi ao encontro dele. Versículo 17 diz que quando viu Elias, disse-lhe, Acabe disse para Elias: é você mesmo o perturbador de Israel? É você? Veja quanta fúria. É você o homem que perturba Israel, o povo de Israel? A Elias responde: não tenho perturbado Israel, versículo 18. Não tenho perturbado Israel, não, 1000 vezes não. Mas você, olha, irmãos, aí tudo bem. Tem gente que quer tratar o Senhor Jesus, Deus, como você. Você, não, irmãos, é o Senhor Deus. Pode olhar que você não trata nem o seu patrão, aquele chefe, não é? O seu empregador, como você. Quando você vai para um consultório médico, quando você vai para um advogado, né, para consultar alguma coisa, você sempre
há um tratamento diferenciado. E muitas vezes a gente esquece. Às vezes até uma composição de hino. Você Deus, você Jesus. Não, 1000 vezes não. Eu não sou perturbador. Quem perturba Israel, disse Elias, apontando para Acabe, é você e a família do seu pai, é que tem perturbado Israel. Aí ele dá os detalhes: vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os deuses falsos, os Balaíns. Aí aparece um outro desafio. Elias desafiou. Elias disse: agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Se você chegar no Monte Carmelo hoje, você aí vai ver ainda Elias, a estátua de Elias com um instrumento na mão para matar, porque ele matou os profetas de Baal. Naquele tempo era assim. Então Elias desafiou, diz: convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem na mesa de Jezabel. Homem corajoso, homem disposto, porque ele tinha consciência que Deus estava no controle da sua vida, lhe orientando, lhe ajudando, lhe guardando, não é? Dando todas as diretrizes: faça assim, fique ali. E versículo 20 diz que Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. E você sabe o processo. Já no versículo de número 36, Elias convocou um sacrifício. Versículo 36 diz: o profeta Elias colocou-se à frente do altar e fez uma oração direta de adoração a Deus. Disse: ó Deus, Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou o teu servo. Irmão, servo não tem querer. Servo só serve para promover o seu Senhor. Agora, ele também é promovido, mas primeiro ele não tem a função número 1, é promover o seu Senhor, trabalhar para o seu Senhor. Agora, quando o seu Senhor prospera, ele também prospera sim. Até na vida material acontece isso. Fez essa oração linda: o teu servo, eu fiz todas estas coisas por ordem tua, Senhor. Olha como é lindo, veja como ele tinha consciência. Eu fiz todas estas coisas por ordem tua. Aí ele diz, humildemente ele diz: responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. E não deu outra, irmãos. Versículo 39, acompanhe. Versículo 38 diz: então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, aquele sacrifício, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta, como diz essa versão. E versículo 39 diz:
quando o povo viu isso, quando o povo viu essa demonstração de poder, de graça, de autoridade de Deus, quando o povo, versículo 39, quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas, irmãos, a partir do capítulo 19, acompanhe a sua Bíblia. A partir do capítulo 19, aí diz a Bíblia, começa dizendo assim, vamos terminar. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada, ou seja, os profetas de Baal. Jezabel ouviu e arquitetou, planejou. Foi que ela planejou. Repetindo, ora, Acabe contou a Jezabel, a sua esposa, não é? Tudo que Elias havia feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou uma mensagem para Elias, para dizer-lhe, agora é Jezabel que manda mensagem para Elias, que os deuses me castiguem, deuses com letras pequenas, que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a tua vida, Elias, o que você fez com a vida deles, desses profetas que você destruiu, porque Elias destruiu sim. Irmãos, depois, por isso que a Bíblia diz, depois de haver feito tudo, tem que ficar o quê? Firme. Tem que ficar firme. Nós somos humanos. A partir daí, a Elias, parece que o nível de fé, de confiança, baixou um pouco. Eu acredito, baixou um pouco, pela expressão bíblica. Diz a Bíblia, Elias teve medo. Veja, o medo faz muita coisa. Os discípulos tiveram medo quando Jesus apareceu andando sobre o mar. E eles nem reconheceram, o medo faz isso. Nem reconheceram Jesus. Isso é um fantasma. Ora, eles conviveram com Jesus. Jesus havia ressuscitado em corpo. Não é? Ele comeu, não é? Comeu pão e peixe. O medo é coisa terrível, pânico. Elias teve medo. Sabe o que ele fez, irmão? Fugiu. Está escrito. Elias teve medo. A primeira atitude dele foi fugir. Depois, a segunda atitude, sentou-se. Versículo número 4. O 3, ele fugiu. Versículo 4, ele sentou-se. É verdade que fez uma oração pedindo o quê? Pedindo a morte. Olha, como o nível estava baixo. Como a fé estava pequena já. Pedindo a morte. E ele quis justificar, disse assim, já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor. Não sou melhor do que meus antepassados. Tira a minha vida. E o versículo de número 5, aí ele desce mais um pouco. Deitou-se. Veja que atitude. Deitou-se. Debaixo de uma árvore. E outra descida, dormiu. Mas Deus estava atento. Quem pode dar glória a Jesus? Deus estava acompanhando Elias. Mesmo na sua fé, o nível da sua fé baixa, mas Deus estava acompanhando.
fugiu, sentou-se, deitou-se e dormiu. De repente, aí aparece um mensageiro de Deus. Um anjo, um mensageiro de Deus tocou nele e disse: levante-se e coma. Porque Deus é misericordioso, Deus é longânimo. E assim como ele apareceu aos discípulos quando eles estavam fora da direção de Deus, ali em João 21, e Jesus chegou dizendo: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Ele podia chegar e dar 2 gritos, rebeldes. Não, filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Então Deus me envia um anjo e toca nele, em Elias, e diz: levante-se e coma. Elias olhou ao redor, e ali, junto à sua cabeceira, havia um pão assado, aleluia, um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água, aleluia. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo, acomodou-se de novo. Ai, irmãos, como Deus é misericordioso para comigo e para contigo. Por isso que o salmista disse: se não for o Senhor. O sábio escrevendo, aliás, Lamentações de Jeremias, não é? Jeremias, nas suas lamentações, ele disse assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, destruídos. Então, quando ele olhou, junto à sua cabeça havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Versículo 7 do capítulo 19. Aí o anjo do Senhor voltou. Olha a misericórdia. Voltou, porque o anjo, ele recebe ordem. Voltou e tocou nele e disse: levante-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Você tem um preço a pagar. A viagem vai ser longa. A viagem vai ser perigosa. Vai ter um custo alto. Versículo de número 8. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao monte chamado Horebe. Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Talvez enfadado, passou a noite. Aí Deus não abre mão da orientação. Se você está com a orientação sua própria, porque estamos num tempo difícil. Não, eu faço o que quero, eu faço como quero, eu vou para onde eu quero. Espera aí. A viagem é longa. Aí no versículo 9. E a palavra do Senhor veio a Elias. Disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele passou a noite. O que você está fazendo aqui, Elias? Podemos dizer que foi a primeira observação que Deus fez. O que você está fazendo, Elias? Elias responde: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Eu tenho sido uma bênção. Eu tenho sido zeloso. Porque Deus conhece, irmãos. Deus não é o homem, não. Deus não é o ser humano, Ele conhece.
De longe ele conhece o pensamento, as intenções do coração. Estás fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada. Aí ele enche a boca e diz assim: só eu sou o único, só eu fiquei. Ai, irmãos, isso tem cheiro de egoísmo, não é? Tem. Centralizado nele. Sou o único que sobrou. Nessa versão, sou o único que sobrou. Sou o número 1. Sobrou. E tem uma coisa, e agora também estão procurando matar-me. Aí, irmão, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, às vezes a gente fica questionando: Senhor, por quê? Vamos buscar, vamos alimentar mais a nossa fé, a nossa confiança, não é? Sou o único que sobrou, não é? Tem um hino que diz assim: o resto que sobrou, o resto. Sou o único que sobrou, e agora também eles estão me procurando matar-me. Aí o Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Foi uma orientação muito, eu creio que foi uma bem moderada, cheia de misericórdia, longânima, não é? Bem com longanimidade. Faça assim, Elias. E veio aparecer um vento, depois veio o fogo, um terremoto, uma brisa suave. Versículo 13: quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Sempre na caverna, não é? Sempre na caverna. Tem que sair da caverna, não é? Aí Deus misericordiosamente diz assim: e uma voz lhe perguntou, é o mensageiro de Deus, uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Mais uma vez, é a segunda vez. A primeira, pode olhar no versículo 9, a mesma pergunta: o que você está fazendo, Elias? Aí ele justifica: eu tenho sido muito zeloso. A segunda vez: o que você está fazendo aqui, Elias? Aí novamente ele repete. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada. E eu sou o único que sobrou. Sou o único. Ai, irmãos, você não é o único. Elias não era o único. A visão, precisava enxergar. Por isso que a visão de Deus é completamente diferente. Só eu fiquei. Eu sou o único. Foi o único que sobrou. Fui eu. E agora também eles me procuram. Estão me procurando para matar-me. Aí Deus já responde de outra forma. Nessa segunda. Aí Deus diz assim: olha, o Senhor lhe disse: volte, Elias. Agora foi mais forte. Volte, Elias. Basta. E tanta justificativa. É porque eu não sei o que, eu não posso. Qual a tua prioridade? Porque no interior o pessoal diz assim: primeiro as obrigações. O primeiro a obrigação. E depois a devoção. 1000 vezes não. Biblicamente,
primeiro a devoção, o adorar a Deus, e depois a obrigação. Porque a Bíblia diz: ponha em primeiro lugar as coisas de Deus. E as coisas que você precisa para a sua sobrevivência, não como você quer, mas como Deus quer. Deus diz: eu vou acrescentar, eu vou prover. Eu sou o mesmo Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Elias. Aí Deus já fala com um tom, eu acredito, com um tom diferente já. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, e unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. E unja também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, Eliseu, para suceder a você como profeta. É assim que Deus trabalha. E depois ele conclui dizendo assim: olha, lembre-se, Elias. Versículo 18. Diz assim: Deus diz, eu fiz sobrar 7.000 em Israel. Deus estava dizendo para ele: Elias, você não é o único não que sobrou não, Elias. Vou colocar em você uma lente para você ver. Você está quase cego, Elias. Cegueira espiritual. Você não está vendo, não. Está vendo, olhando só para você. Eu. É o egocentrismo, né? Egocêntrico. É cristocêntrico. Cristo em primeiro lugar. Eu fiz sobrar 7.000 em Israel. Ele disse: só tem eu em Israel de profeta. Só tem. Deus disse: eu fiz sobrar 7.000 em Israel. Todos aqueles cujos joelhos não se dobraram diante de Baal. E todos aqueles cujas bocas não o beijaram. O Baal de hoje é muita coisa. Às vezes, Baal é um ídolo, né? Baal às vezes é o dinheiro, às vezes é a posição, às vezes é o emprego, às vezes é muita coisa. Muita coisa. Baal, o ídolo. Porque quando a gente, algum tempo atrás, quando falava em ídolo, a gente olhava assim para as casas e pensava que era só o ídolo pendurado. Não, tem ídolo, tem muitos ídolos na nossa vida e precisamos quebrar. E não podemos quebrar sozinhos não. Deus vai nos ajudar a tirar tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar na nossa vida. É um ídolo, porque está tomando o lugar de Deus. Primeiro lugar. Eu dizer Deus em primeiro lugar é uma coisa. Você dizer Deus em primeiro lugar é uma coisa. E pôr em prática é completamente diferente. Que possamos, como disse o apóstolo Tiago, que sejamos, irmãos, praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Que sigamos os conselhos de Jesus quando ele disse assim: aqueles que ouvem estas minhas palavras e põem em prática na sua vida. Essas pessoas são semelhantes a alguém que edificou a sua casa sobre a rocha. Fala de segurança, firmeza. Veio as lutas, dificuldades, crises, vai passando e a casa está em pé. Ele diz, como disse Paulo: eu sei
Eu sei em quem tenho crido. Ele diz como Jó: eu sei que o meu Redentor vive. Ele diz mais uma vez com Paulo: eu sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito, o depósito que está dentro de mim. Aquele poder que estava em Elias, o Espírito que operava em Elias. Vamos abrir nosso coração e deixar o Senhor dirigir a nossa vida, orientar a nossa vida, não é? Rastrear a nossa vida, não é? Que Deus nos ajude, amados irmãos. Possamos guardar a palavra de Deus. Eu não digo que você guarde, que guardemos a palavra de Deus nesse tempo tão difícil.